Início, meio e fim, a vida tem suas fases e hoje nós vamos falar sobre as fases da vida, um pedido de algumas pessoas de uma mensagem que foi ministrada lá em São Paulo. Vou tentar resumir da melhor maneira possível, mas eu coloquei 5 fases da vida nessa mensagem de hoje. Espero que essa mensagem toque o seu coração e transforme a sua vida. Antes de entrarmos na mensagem, as 5 fases da vida, vamos à nossa oração para que Deus abençoe a nossa semana. Estamos começando aí uma semana aí com muitas expectativas e desafios, final de mês, mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então vamos começar a nossa manhã orando e buscando ao Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, te damos graças por essa manhã. Grande privilégio mais uma vez o Senhor ter nos feito levantar. Estamos de pé e muitos aqui ainda irão levantar para esse dia. Queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor possa usar da melhor maneira possível. Temos muitos desafios, mas, Pai, confiamos em Ti. A nossa esperança, o nosso coração está em Ti, Pai, que pode fazer todas as coisas. Não existem limitações em Ti. Por isso, Deus, toda a nossa vida, todo o nosso dia, toda a nossa semana esteja diante das Tuas mãos. Abra, Deus, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender essa mensagem e essa mensagem fazer sentido na nossa vida, pelo resto da nossa vida. Que possamos entender as 5 fases da vida e, através dessas fases, escolhermos a melhor opção para as nossas vidas. Abençoe a vida de todos que aqui estão e de todos que vão ouvir essa mensagem ao longo desse dia e durante toda essa semana. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, hoje eu vou começar aqui essa semana com essa mensagem que eu preguei lá em São Paulo, quando estava junto com o Chega Mais lá, e ela fala as 5 fases da vida. Lá eu demorei mais ou menos 1 hora, eu vou tentar enxugar o máximo aqui para que a gente possa fazer aqui em 20 minutos, meia hora, mas você que está aqui, vale a pena você ouvir, vale a pena você ter acesso a essa mensagem. Então vamos lá, João capítulo 1, verso 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Versículo 1 de João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Esse Verbo que está dizendo aqui em João capítulo 1 é o próprio Jesus. Quando a gente pega Jesus e coloca ele como um verbo, a gente entende que o verbo ele tem o poder de ação. É tudo aquilo que você pode conjugar, né? Então nós entendemos que uma ligação de Jesus tem a ver com a ação, com o agir, realizar, movimentar. Não tem como pensar no verbo e pensar nele totalmente parado. O verbo sem conjugação é um verbo totalmente morto. Aí aqui nós vamos para a primeira fase. A primeira fase da vida é nascer, né? Você nasceu, muitas pessoas ainda irão nascer, então eu identifico como a primeira fase da vida o nascer. Jeremias 1,5 diz que antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Então Deus tem um propósito com a sua vida. Você não nasceu para que nada acontecesse na sua vida. É claro que durante um tempo e um período, algumas coisas acontecem fora da vontade de Deus. Mas você que nasceu, então você cumpriu a primeira fase da vida. Você nasceu, diferente de muitos na história da humanidade que não tiveram essa oportunidade, então você foi para a fase 2. Nasceu, e aquelas pessoas que desde o ventre já perdem a sua vida. Por algum motivo, uma gestação de 8 meses, 9 meses, aquela criança, aquele bebê, não nasceu com vida. Então, diferente dessas pessoas que morreram no ventre das suas mães, você nasceu. E aí você passa para a fase 2. Então a primeira fase que tem um movimento na sua e na minha vida é o nascer.
Então eu nasci, você nasceu, então nascer é verbo. Então nós pegamos o nascer, colocamos junto com o verbo chamado Jesus e tudo tem sentido e tudo faz sentido para a nossa vida. Essa é a primeira fase. A segunda fase é crescer. Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. Então você nasce, que é a primeira fase da vida, a segunda fase é crescer. Aqui em Lucas 2,52, diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Crescer apenas na estatura. Não querem graça e não querem sabedoria. Sabedoria, a Bíblia é muito clara. Só Deus pode derramar sabedoria sobre o homem. Você pode obter conhecimento na terra, agora sabedoria de saber a maneira certa de como agir, só Deus pode derramar. Então você nasceu, passou por essa fase, você cresceu, passou por essa fase. Muitos na história da humanidade não tiveram a oportunidade de crescer. Então você cresceu, então você nasceu, você cresceu, só que de repente até aqui você só cresceu em tamanho e estatura. Cadê a graça? Cadê a sabedoria? Existem coisas que só Deus pode trazer à sua vida. Se você não buscar, você não vai obter. Então, nessa segunda fase da vida de crescer, eu passei, você passou, e por algum motivo, nesta fase da vida do crescimento, algumas coisas ficaram para trás, algumas coisas deixaram de acontecer. Mas a gente sabe que Deus, ele conhece todas as coisas, por isso está trazendo essa mensagem hoje para sua mente poder despertar. Então aqui você cresceu e, diferentemente de muitos na história da humanidade que não tiveram essa oportunidade, você foi para a fase 3. Qual é a fase 3? Entender. E aí as coisas elas vão começando a apertar um pouquinho mais, né? Vamos para a fase 3. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento é o mesmo que ignorância, não querer saber o porquê das coisas. Então vamos lá? Oséias está dizendo que pelo fato de o povo não querer entender e conhecer as coisas de Deus, ele foi destruído. Será que na sua vida, você que já passou do nascer, você que já passou do crescer e agora está na fase do entender, será que você está menosprezando o conhecimento, o entendimento que Deus está trazendo para a sua vida? Eu lembro de uma pessoa que era próxima a mim e uma vez eu falei para ela da palavra de Deus e de Jesus, e aí a esposa dessa pessoa, ele está explicando para você, aí fala assim, não, eu quero ficar na ignorância, sabe por quê? Porque ele lembra daquela palavra assim, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. As pessoas que estão na ignorância, sem o acesso, sem entender quem é o caminho, a verdade e a vida, Deus não leva em consideração. Agora, a partir do momento que você começa a entender, que as coisas começam a ter sentido para você, essa é a terceira fase da vida. Entender, eu estou me entendendo. Muitas pessoas hoje entendem muitas coisas. Só que aí, como diz aqui, essa é a fase onde as coisas, a terceira fase, muitas pessoas estão assim, um culto na palavra, Deus falando através de uma mensagem dessa, e ela, poxa, estou entendendo. Mas só que entender somente na vida não basta. E muitas pessoas chegaram a essa terceira fase, que estão entendendo. E diferente de muitos na história da humanidade que não chegaram nessa fase do entendimento, você está hoje na fase do entendimento. Só que aí nós temos a quarta fase da vida. E aí é onde chama atenção. A parte que mais vai chamar atenção e mais vai provocar a nossa vida é a quarta fase da vida. Qual é a quarta fase? Qual é o quarto verbo? Fazer. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque ele então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Nascer, crescer,
entender, a quarta fase da vida, fazer. E aí é onde aperta para mim e para a sua vida. Quais são as coisas que você tem entendido que é da parte de Deus e não tem feito? Por causa do medo, por causa da frustração, por causa da fé, por causa que você não acredita e por causa de muitas coisas. Existem pessoas que passaram já as 3 fases, estão na 4ª fase. E na 4ª fase é onde as coisas acontecem. A sua empresa só vai nascer se você fizer. A sua vida só vai mudar se você se arrepender dos seus pecados. Você só vai passar num concurso se você estudar. Você só vai encontrar aquela palavra que diz que o generoso prosperará se você for generoso. O problema é que muitas pessoas entenderam, chega na 4ª fase da vida, que é o fazer e não fazem. Está aqui hoje falando com vocês através dessa live, na minha vida é um fazer. Porque não adianta eu entender que Deus me deu uma revelação da sua palavra e, poxa, isso é muito legal para mim, mas isso não atinge a vida de ninguém. O importante de estar aqui e fazer algo em prol do reino é para alcançar a sua vida. Se você sair daqui dessa live hoje dizendo assim: Arthur, entendi a mensagem, nasci, cresci, aprendi, entendi e agora eu vou fazer. Tem ainda a 5ª fase da vida. Só que nessa 4ª fase da vida, o fazer é a parte mais importante. Sabe por quê? Muitas pessoas não fizeram e morreram. Muitas pessoas deixaram de fazer porque falaram amanhã, amanhã, amanhã. Então esse hoje aqui na minha vida é o fazer de Deus para alcançar a sua vida. E se ao final dessa live, como a live ficar salva até amanhã, se até amanhã tiver um comentário aqui, um comentário no vídeo salvo dizendo assim: a partir de hoje eu vou fazer. Estou saindo da fase do entender e vou começar a fazer. Aí quando diz fazer, fazer é o quê? Tudo. Primeira coisa que você precisa fazer, você que está afastado de Deus, é se aproximar dele. Eu estou afastado de Deus, então para eu me aproximar dele, você precisa fazer o quê? Ir ao encontro. Aceitar no seu coração, declarar com sua boca, fazer algo que até então está na sua mente só apenas do entender. Eu entendo que se eu voltar para Jesus a minha vida vai dar certo. Eu entendo que se eu me aproximar de Deus vai tudo dar certo, mas você não faz nenhum esforço para poder se aproximar por causa do meio que você está envolvido, os amigos que estão próximos a você, e aí acaba a sua vida ficando na fase do entender. Lembre-se, muitas pessoas não nasceram, morreram no ventre das suas mães. Muitas pessoas não cresceram, que é a 2ª fase. Morreu ali, nasceu com 1 ano, 2 anos, Deus levou. Não cresceram. Muitas pessoas não chegaram na fase do entender. Quando elas iam começar a entender as coisas, a sua vida acabou e você está aqui. Você passou pelo nascer, pelo crescer, pelo entender. Só que agora você está na fase do fazer e não está fazendo nada. O que hoje você precisa fazer? O que hoje Deus vai te incomodar e falar assim: faça isso, você está muito parado. Você está ouvindo uma mensagem de que só o entender não basta. Será que então você vai fazer? Eu preciso fazer, eu preciso me movimentar. Eu estou começando uma semana onde alguém está dizendo para mim que tudo aquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer amanhã, que eu vou realizar amanhã, no outro mês, no outro ano, em 2026, eu preciso fazer agora. Sabe por quê? Porque existe a fase 5. E a fase 5 é morrer. Eu estou falando aqui de 5 fases da vida, relacionado a 5 verbos. Porque em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Verbo é tudo aquilo que movimenta, tudo aquilo que tem ação. Nascer é um verbo, uma ação. Crescer, um verbo, requer uma ação. Entender, o verbo, requer uma ação. Fazer, um verbo e requer uma ação. E tem também o morrer, um verbo e requer uma ação. Hebreus 9:27.
Da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma única só vez, depois disso o juízo, assim Cristo foi oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos. Então, assim, muitas pessoas, antes de chegar nessa quinta fase, que é o morrer e não estar mais aqui, estão hoje na quarta fase, que é o fazer. Não espere chegar na quinta fase, porque a quinta fase da vida, muitos aqui não terão acesso. Porque lembra de Lázaro e o rico? O rico, depois da morte, queria voltar para fazer tudo aquilo de bom, e Deus falou: não existe mais ligação entre os abismos. Depois da morte, segue-se o juízo. Então, ao homem é destinado a morrer uma vez só. Só que você ainda não chegou na quinta fase. Muitos já chegaram na quinta fase. Diferentemente de muitos que já chegaram na quinta fase, você está na quarta. Arthur, qual é a quarta fase? Fazer. Então faça as coisas acontecer. Ninguém vai fazer as coisas por você, não. Você tem que entender, se aproximar de Deus, buscar aquilo que você acredita. Ah, mas eu tenho um sonho. Vá em busca do seu sonho, daquilo que você acredita, mas o seu sonho só vai acontecer se você fizer. Ah, eu sei. Sabe aquele pensador que eu sei e nada acontece? Porque ele apenas pensa. O pensar e o entender é uma fase, não quer dizer que você vai ficar o tempo todo da sua vida ali na fase do eu sei, eu entendo. O que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida é entender a quarta fase da vida, que é o fazer. Precisamos fazer. O que você precisa fazer hoje para se aproximar de Deus? O que você precisa fazer hoje para acreditar em si mesmo? Ai, mas eu estou tão para baixo, a minha idade não permite. Quantas perdas eu já tive na minha vida, quantas frustrações, quantas situações eu já passei na minha vida que eu não consigo ter força para fazer mais nada. As pessoas que estão em depressão, a primeira coisa que elas falam é: eu não consigo fazer mais nada. Então fica bloqueada na quarta fase da vida. E aí vem a quinta fase, que é o morrer, e muitas coisas não acontecem. Então você que chegou agora, a vida tem 5 fases. Tem muitas, você pode dar quantas aí você quiser. Mas essa mensagem que eu preguei lá em São Paulo, estou tentando diminuir aqui e fazer uma síntese dela, é para você entender que a quarta fase da vida é onde as coisas acontecem. E a quarta fase é o fazer. Preciso ir para a academia, preciso cuidar da minha saúde, preciso estudar, preciso trabalhar, preciso buscar Deus, preciso me colocar de pé. Ai, não consigo, não tenho forças, mas Deus vai te fortalecer. Saia dessa fase para a quinta fase. Imagine quando você chegar na quinta fase: agora eu morri, mas eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer, porque Deus me direcionou e eu não fiquei apenas na fase do entendimento. Acho que legal, que bom tudo aquilo que você sabe, né? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então que essa mensagem de hoje, nessa segunda-feira, início da semana, chame a sua atenção para as coisas que você precisa fazer. Não espere mais. Você está entendendo e a tua mente está mandando uma mensagem para você que, você sabe que se você fizer isso, você vai ser bem sucedido, né? Aí você concorda, mas não faz nada. Por quê? Porque fazer requer esforço, né? Fazer requer sair do conforto, fazer requer dedicação. Então que possamos pegar essa mensagem de hoje e começarmos o novo ciclo da nossa vida. Aí a pergunta antes da oração: quantos aqui querem sair da fase do entender e a partir de hoje começar uma nova fase na sua vida chamada fazer? Você cresceu, você nasceu, você cresceu, você entendeu e agora você vai fazer. Fazer é tomar decisões. E decisões é matar uma alternativa. Escolher algo que você vai direcionar para aquela decisão e vai até o final. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu penso que nós não podemos perder é se aproximar de Deus. Eu estou tão distante de Deus, eu acho que Deus não vai me aceitar do jeito que eu estou.
Aí Deus está falando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu entendo que essa mensagem aqui é uma mensagem que vai encontrar pessoas hoje. Não olhe para o seu passado. Tudo que deu errado, tudo aquilo que você deixou de fazer, isso daí não importa. O que você tem que se importar hoje, que a partir de hoje, você vai fazer algo para quando a quinta fase da vida chegar, que é a morte, você fala assim: valeu a pena viver a quarta fase. Então você que está aqui para finalizar, para orar pela sua vida, a vida tem 5 fases, relacionadas a 5 verbos. Em João capítulo 1, Jesus diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo tem a ver com ação, ação tem a ver com movimento, nascer, crescer, entender, fazer e morrer. Não chegue na quinta fase sem que na quarta fase que você está vivendo hoje, você faça tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Ainda dá tempo. Arthur, mas você não sabe quanto tempo eu tenho, você não sabe da minha idade. Ainda há tempo de fazer tudo aquilo que Deus quer que façamos aqui nessa terra. Se desviar do mal, se arrepender dos seus pecados, buscar a Deus, ter uma nova vida. Muitas pessoas sabem que se fizer isso, ou então ficam até esperando. Quando eu tiver 50, 60 anos, bem velhinho, agora que eu já curti tudo, eu vou me aproximar de Deus. É porque elas não entendem o prazer que é de encaminhar com Deus. Não existe droga, não existe bebida, não existe álcool que é maior do que você sentir a presença do Espírito Santo no seu coração, te abraçando e te preenchendo todos os dias, te dando um sentido na vida, colocando algo em você que nenhum homem pode colocar. Os homens, aqueles amigos, podem te apresentar algumas coisas que vão te dar prazer, mas Deus te faz completo. Então hoje, essa mensagem, as 5 fases da vida, se você puder comentar, compartilhar e mandar com pessoas que estão hoje na terceira fase, entendendo as coisas, mas não fazendo nada, que elas possam entender que elas têm que subir um degrau. Que degrau é esse? Sair da fase do entender e começar a fazer, começar a agir, começar a se movimentar, começar a ver as coisas acontecer, porque assim como a primeira fase da vida nascer é inevitável, a quinta fase da vida morrer também é. O grande segredo está entre a segunda e a quarta fase. Crescer, entender e fazer. Que essa mensagem hoje possa transformar o seu dia, porque você vai sair daqui dessa live: eu vou fazer. O que? Ainda não sabe? Busca a Deus que Ele vai te direcionar. Mas a primeira coisa é para aqueles que estão afastados de Deus: eu vou fazer o quê? Me aproximar de Deus. Porque Ele tem as estratégias, Ele quer escrever o meu nome no livro da vida e tudo depende se eu fizer ou não. Então, hoje é um dia, segunda-feira, de decisões e de escolhas. Não perca essa oportunidade. As oportunidades às vezes passam pela nossa vida e lá na frente a gente vai falar: poxa, mas eu poderia ter feito. Quantos aqui podem olhar para a sua vida e falar: eu poderia ter feito isso e não fiz, mas ainda há tempo. Pegue a quarta fase da vida, fazer, e a partir de hoje comece a fazer tudo aquilo que estava parado e travado na sua vida. Quero orar por você, mas você que pode, coloque: eu vou fazer. A partir de hoje, eu vou fazer. Já entendi tudo, só me basta fazer. Obrigado, Pai, por essa manhã, por essa mensagem. Hoje eu falei sobre as 5 fases da vida, Pai. É uma mensagem mais longa, mas eu reduzir aqui dentro da nossa live para que as pessoas possam entender que a quarta fase da vida, que é o fazer, é onde as coisas acontecem. Na primeira fase podemos não ter o controle porque nascemos. Na segunda fase Deus começa a moldar o nosso caráter através do crescimento. Na terceira fase nós começamos a entender algumas coisas e algumas coisas começam a fazer sentido. Na quarta fase, Deus exige das nossas vidas uma movimentação, uma decisão e uma escolha que precisamos tomar acerca da vida, para quando chegarmos na quinta fase, que é o morrer, ouvimos do Senhor: vinde a mim, benditos do meu Pai, e entre na alegria, no gozo, na paz do meu Senhor. Tudo passa, Pai, a nossa vida vai passar, e a quinta fase é logo ali, que é a fase da morte,
mas hoje nós precisamos fazer, hoje nós precisamos decidir e hoje nós precisamos escolher qual vai ser o destino da nossa vida, se vamos viver uma vida com propósito ou sem propósito, se vamos escolher ouvir a sua voz ou continuar ouvindo os amigos e as amigas que estão ao nosso redor, que nada contribuem para o nosso crescimento. Que as pessoas que vão hoje assistir essa live possam entender que a melhor fase da vida é onde nós começamos a fazer as coisas. Já entendemos, mas vamos fazer. Mas muitas pessoas estão entendendo, mas não saem do lugar e por isso não têm as suas vidas transformadas. Que nessa manhã, Pai, essa mensagem fortaleça todos aqueles que estão aqui já indo para o trabalho, na academia, na sua caminhada. Eles já estão fazendo algo, mas coloca mais propósito na vida deles, para que eles sejam cheios da tua paz, da tua presença e do teu amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos começar uma caminhada para fazer as coisas acontecerem. Chega de entender, você já entendeu tudo, né? Deus já falou contigo através dessa mensagem, você já entendeu, agora você vai sair do lugar e fazer as coisas acontecer. Que Deus te abençoe, comente nessa mensagem, compartilhe essa mensagem. Ela está aqui, 24 horas ela fica aqui, depois ela vai lá pro canal no YouTube, na descrição do vídeo, eu vou deixar o nome do canal para você que quer assistir outros vídeos. E essa mensagem é uma mensagem para ouvir todo dia, porque todo dia não temos vontade de fazer algumas coisas, mas através dessa mensagem nós vamos fazer e a nossa vida vai mudar e as coisas vão acontecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã, 6 horas da manhã, estamos aqui de volta. Chame seus amigos, chame seu marido, sua esposa, para fazer parte dessa manhã de oração e de palavra. Te espero, em nome de Jesus. Amém.